No mudo não funciona, né? Fala pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma atividade aqui do Joy of Life. Agora a gente tem uma atividade muito bacana com a galera do BuzzFeed Brasil. Temos aqui na sala o Fefito, o Felipe Germano, a Débora Lopes, a Ketiane, a Flávia Campos. Desculpa aí, Ketiane, e a Ananda. Deixa eu ver se a Ananda já está aqui também. Aí, boa atividade, pessoal. Obrigado! Muito obrigado. Pessoal, a gente é o BuzzFeed. A Ananda está chegando, agora ela está finalizando um trabalhinho. E a Flávia está aqui com a gente também, provavelmente ela deve estar abrindo câmera. Meu cenário não é tão bonito, estou no meu camarim. Não é tão bonito quanto os meus parceiros, mas a gente tem muita coisa bonita para falar hoje. A gente vai falar de BuzzFeed e a gente sabe que certamente você já foi marcado na sua vida por um teste do BuzzFeed. Então, mais do que a gente fazer uma apresentação falando do que é o BuzzFeed, coisa que a gente vai acabar fazendo em algum momento, acho que é melhor a gente se iniciar essa conversa pensando no que é o BuzzFeed pra gente. E aí também é uma maneira da gente se apresentar como equipe. Eu sou o Fefito, eu sou diretor de redação. E o BuzzFeed, para mim, sempre foi um espaço onde eu me sinto representado. E meu teste inesquecível do BuzzFeed, acho que eu vou para um dos mais recentes. Você é mais viúva negra ou mais viúva porcina? Que o Matheus, quando propôs, me fez rir muito com isso. Então vamos fazer uma rodada. Todo mundo se apresenta e conta o que é o BuzzFeed para si mesmo e qual o seu teste favorito. Matheus. Boa tarde, galera. Tudo bem? Eu sou o Matheus, eu sou editor do BuzzFeed. Para mim, o BuzzFeed sempre foi isso, sempre foi sobre identificação. De eu entrar lá e pensar, ver uma lista e pensar, nossa, não era só eu que pensava isso, sabe? Para mim, o BuzzFeed é isso. Você entrar e se ver ali, se identificar de alguma forma. Felipe. Não, Felipe ainda não. Matheus, qual é o seu teste favorito? Nossa, meu teste favorito. Qual o teste que mais te marcou? Você que faz tantos. Bom, eu gosto de todos os testes que trazem trocadilhos meio cretinos, você é mais animal mais ave de roupinha ou mais ave de rapina, umas coisas desse. Esse é o meu tipo de humor. Então vou deixar esse como um grande exemplo de teste. Agora sim, o Felipe, eu tô indo pela ordem que aparece na tela para mim, tá? Não é uma ordem particular, é que tá aparecendo para mim. Felipe. Oi, gente. BuzzFeed para mim sempre foi um lugar onde a gente conseguia entender coisas que não são tão fáceis, às vezes são um pouco complexas, de um jeito meio descontraído e com GIFs. Assim. Então, acho que era o melhor dos mundos. A gente conseguia ver GIFs incríveis, estar meio que por dentro do que o pessoal estava falando, e ao mesmo tempo conseguia entender coisas que, às vezes, o noticiário comum não explicava tão bem. Assim, já tinha a pré-determinação de que a gente já tinha que saber, né? Qual é meu quiz favorito? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado mesmo. O que eu mais gostei foi o primeiro que eu fiz, assim, aqui agora que eu entrei, que foi o Você é Cringe. E descobri que eu era cringe. Que bombou muito. Teste. Foi incrível. Que bombou muito, e aliás, se você não sabe se você é cringe ou não, vai no buzzfeed.com.br pra você saber, né? Pelo amor de Deus, só dá uma busca lá. Aquele faz o mexão, já aproveita. Débora! Oi, gente. Oi, Fefito. Oi, pessoal. Para começar, eu preciso falar uma verdade, tá? Porque eu sou jornalista, eu trabalho com verdades. A gente tá tão acostumado a se ver de pijama que hoje eu tô vendo vocês bonitos, tá muito estranho. Tá todo mundo arrumado, tá todo mundo com um cenário bonito. Geralmente, nem liga a câmera. Um de roupão, outro de pijama. Então, parabéns, vocês estão lindos. Não vou expor ninguém, mas tem gente de corte de cabelo novo, bigode, não vou expor, tá? E, cara, sobre o BuzzFeed, ele é isso, a gente fala sobre o que está acontecendo de um jeito divertido, a gente tenta levar para o leitor aí num momento bem cagado de Brasil, tá tudo um caos, a vida tá muito difícil, melhorando agora, dá para dizer que tá melhorando, e eu acho que a gente é tipo um Silvio Santos descolado, sabe? A gente tenta levar alegria e diversão para vocês nesse momento tenebroso de Brasil. E sobre você não tá me jogando dinheiro. Infelizmente, mas pode rolar, pode ser que role. Vamos confiar. Sobre teste, eu gosto de muitos testes, eu passo as madrugadas, assim, muitas idas ao banheiro fazendo teste, porque é muito gostoso você sentar na sua privacidade, bem confortável, fazendo
qual panqueca você é, sei lá, é muito bom. Mas eu também, assim como meu colega Felipe Germano, vou puxar uma sardinha para mim. E o meu teste favorito recente fiz, que é qual xingamento da CPI você é. E o meu era, Vossa Excelência é o maior palhaço aqui. Então, muito bom, né? O nosso reality show favorito, a gente está aguardando a volta da CPI. Eu gosto Obrigada do Seu Vinagre. Seu Vinagre, Seu era um ótimo xingamento. Vinagre! Jorginho da Van, é um perigo. Mas ela a gente não xinga, ela a gente ama, a Cat, nossa social media. Oi, gente. Travei aqui. Sou líder de redes sociais aqui no BuzzFeed, né? Falar social media, às vezes a gente dá uma travada. Tô com a dicção, assim, ó, na quarentena, muito travada. Falo 3 vezes por dia, minha dicção já morreu. Mas sobre o BuzzFeed, que nem a Debbie falou, é um respiro na internet, né? Então a gente tenta sempre estar nesse espaço, nessa ideia tipo de entrar no BuzzFeed para dar uma respirada, mesmo que o assunto seja CPI, mesmo que o assunto seja política ou alguma tragédia que aconteceu, ou que seja um assunto delicado, tá ali, mas ser um respiro no meio de tanta coisa que tem acontecido, né? No mundo, no Brasil principalmente. Meu teste preferido, tá todo mundo puxando suas próprias sardinhas. Eu gosto de todos que são relacionados a séries, principalmente mesmo de Game of Thrones, eu sempre volto para fazer. Mas vou puxar sardinha para um que eu fiz também esse ano, que é Quem é Você em Modal Zushi. Eu sou a otaku do BuzzFeed. Sou muito criticada pela minha brincadeira, todo mundo... Não. Tem que a gente é super otaku também. Todo mundo tenta entender o mundo otaku aqui. E é um teste que eu gosto porque mostra os personagens que eu admiro no dia a dia. Ai, eu amo. Cavaleiros do Zodíaco, gente, no caso, eu aqui. Sou um pouquinho mais velho que isso. Flávia, nossa musa do Twitter. Oi, gente, eu sou a Flávia, sou estagiária de conteúdo de social media aqui no BuzzFeed. E para mim o BuzzFeed eu posso definir em 2 palavras, que é leveza e dedicação, porque todo mundo, eu sinto que trabalha bastante para colocar coisas boas em prática e de uma maneira bem efetiva. E também é muito leve o jeito que a gente lida com tudo, o jeito que a gente traz pautas sensíveis. Enfim, é bem legal. E como eu não fiz nenhum teste ainda, não teve nenhum teste de minha autoria, eu não posso puxar sardinha pro meu lado. Mas eu gosto muito do teste Quem é Você na CPI. Eu já mandei para praticamente vários amigos meus. E eu sempre tô, tipo, revisitando para saber quem eu sou da CPI no dia. E, enfim, é bem engraçado. Eu não sabia disso, não. Acho Pois bom gente. Hoje eu tô mais Randolph. Hoje eu tô mais Marazis. Gosto. E por fim, a Ananda, nossa designer maravilhosa, que arrasa muito nas nossas thumbs e nos nossos materiais de redes sociais. Isso aí. Eu sou a Ananda, sou diretora de arte, e para mim, uma das coisas mais legais do BuzzFeed é essa possibilidade de passear por pautas mais sérias e também falar sobre cultura pop. Para mim, isso sempre foi o máximo. E também, para mim, hoje, poder fazer parte dessa equipe é tudo, assim, uma loucura. Um dos meus testes preferidos, eu acho que é você é mais chorão ou mais Schopenhauer? Como boa fã de Charlie Brown Jr., sabe? É uma coisa aí que eu achei um dos testes mais legais. Já eu tenho uma apresentaçãozinha para fazer sobre o BuzzFeed, mas antes de fazer essa apresentação, eu acho que a gente precisa falar um pouco do nosso tema, como a gente dialoga com tanta gente. Isso vai estar na apresentação, mas eu já dou um pequenino spoiler. A maior parte do nosso público é mulher, entre 25 e 34 anos. Embora a gente tenha parcelas consideráveis de geração Z, também de homens e de LGBTs. Homens e LGBTs é horrível, né? Mas de homens e mulheres LGBT também. Isso que eu quis dizer. Nesse caso, a gente tem um desafio pela frente enquanto BuzzFeed, porque num tempo em que tudo é cringe, como o Felipe mesmo fez no teste dele, que é um dos nossos testes mais acessados do ano, ou seja, uma trend do Twitter acabou virando uma das maiores audiências do ano,
Nosso desafio é se manter relevante para quem vai chegando. Então, eu queria começar a pensar junto com todo mundo aqui. Como é que a gente se mantém jovem sendo velho? No sentido de que as coisas são cada vez mais perenes hoje em dia. E aí eu quero começar a ouvir alguém que é jovem, mas que ela vive dizendo que a idade dela é uma falsidade, porque ela é a nossa geração Z, mas ela pensa que nem pessoas mais adultas, segundo ela. Mentira absoluta. Ela está sempre por dentro de todos os memes do momento. Tá acabando a reunião de pauta, nos últimos 2 minutos ela fala, e se tiver isso aqui? São as melhores coisas do dia, às vezes. Flávia, como é que a gente dialoga entre gerações? Ai, gente, falando assim, eu fiquei até me achando. Mas eu acho que o ponto é você se manter sempre fora da sua caixinha, sabe? E sempre ver o que tem de novo, o que tem de diferente, e não num olhar de tipo, nossa, essa galera nova tá fazendo isso, que coisa esquisita, tipo, diminuir, sabe, o que a galera mais nova tá fazendo, porque isso pode virar alguma coisa maior depois, sabe? Que nem eu sempre falo, as pessoas zoam dancinhas do TikTok, mas as dancinhas do TikTok estão emplacando sucessos, entendeu? Então, é uma coisa relevante, eu acho que é olhar com um olhar mais de tipo, enxergar o potencial, mais do que só olhar, ai meu Deus, essa geração tá perdida, na minha época era melhor, tipo, sua época já passou, supera, vamos pra próxima. Duras verdades de se ouvir, Kate. Você concorda com a Flávia? A gente vai ter que fazer dancinha? Não no BuzzFeed. Polêmica, casa de família. Polêmica. Mas eu concordo super, sim, com a Flávia, dessa união de gerações, né? Eu acho que, como a gente sempre costuma falar, a geração Z e a Millennials estão mais próximas que os Boomers, por exemplo. Nenhuma é melhor do que a outra, mas em questão de proximidade, Gen Z e Millennials estão ali junto. Sobre dancinha no TikTok, não no BuzzFeed, não no TikTok do BuzzFeed, mas o TikTok ele tem trago muitas conversas de maneira rápida e didática, né? Às vezes a gente entra ali e tem gente, que nem hoje tinha na matéria do BuzzFeed, tem gente ensinando história, tem gente falando sobre conteúdos importantes para o dia a dia das pessoas, sobre saúde. Tem muita coisa que não deveria estar lá, né? Principalmente sobre procedimentos estéticos, mas tem muitas coisas importantes que estão ali. Sabendo usar o filtro certo, a gente consegue tirar bastante coisa boa dessa ferramenta e de tantas outras que a geração Z tem trago hoje em dia. Isso é uma grande verdade. No TikTok, às vezes a gente se depara com alguns conteúdos muito importantes. O TikTok traz conteúdos que são muito relevantes. Eu vou dar um spoiler. Daqui a pouco entra no ar no BuzzFeed, por exemplo, uma matéria sobre uma menina. Calma, não é uma sacanagem, isso não é uma piada. Mas uma garota contou no TikTok como ela passou 25 anos sem saber que ela tinha 2 vaginas. E isso virou uma ótima matéria de saúde. Isso não é uma piada, mesmo. É uma matéria de saúde, é algo que existe e que muito pouca gente sabe. E se não fosse o desabafo dela no TikTok, talvez a gente não saberia. Já se deixei curioso, eu espero que você clique nessa matéria mais tarde para valer esse mexão. Débora, a Cassie falou agora de questões estéticas. E eu acho que isso é uma coisa importante, de a gente começar a nortear a maneira que a gente pensa no BuzzFeed. Porque a gente dialoga entre gerações, mas as gerações também pensam questões estéticas de um jeito diferente. O nosso conceito de corpo já não é o mesmo conceito de quem amava a El-chan nos anos 90, por exemplo. Como é que a gente tem lidado com isso? Não, e aproveitando o que a Cat falou, cara, acho que é muito relevante a gente pensar que, assim, o jovem, ele sempre é o grande produtor de conteúdo de todas as gerações. Então, assim, nos anos 70, quem estava apavorando, sei lá, anos 60, eram os Beatles. Então, assim, a gente tende a criticar o jovem, a falar, mas essas dancinhas de TikTok... Cara, o jovem, ele é a grande mente brilhante de todos os tempos, né? Ele é criador de tudo, não só de conteúdo. Então, acho que a gente tem que... Ao mesmo tempo que a gente cria um bode porque a gente fica velho e chato, e envelhecer é isso, tem que ser exaltado, né? Seja a dancinha do TikTok, aí, esse lance de ensinar história, enfim, de falar sobre saúde. E, cara, é incrível como, né, Sofia, dessa questão estética e também política, né? Como o jovem traz os assuntos, como a gente aprende, né? Como o jovem ensina a pessoa mais velha. Eu tenho 35 anos, eu venho do feminismo do final dos anos 90. E, cara, eu aprendo muito com a meninadinha de agora, né? Então, assim, acho que o nosso trabalho enquanto jornalista, aqui, enquanto comunicador,
é pegar essa linguagem e entender o que está acontecendo nesse tempo novo. E isso é lindo, acho que essa é a coisa mais incrível de trabalhar contando histórias, né? A gente pega essas verdades de agora, entende as nossas verdades e explica para o público, né? O Germano falou uma coisa muito foda, gente, eu falo muito palavrão, desculpa. Pode falar, gente, isso aqui é BuzzFeed. Vocês entraram no ambiente BuzzFeed, no BuzzFeed pode tudo. Nossa, desde que não seja crime. De tanto palavrão que eu falo. Mas é essa coisa, assim, da gente... Eu até esqueci o que eu tava falando. E é isso, o Germano falou uma coisa muito foda. Sim, mas que foi foda. Obrigada, Germano. Parabéns. Eu agradeço. Mas muito obrigada. Me marcou. Enquanto a Débora tenta lembrar, então, o que de foda o Felipe falou, vamos falar com a Ananda. Ananda, você que é jovem também, que nem a Flávia. Gente, estou me sentindo um tiozão falando você que é jovem. Quando você vê e você certamente fez essa pesquisa, porque você, como diretor de arte, deve ter se deparado com vários veículos e portais e suas abordagens em outros tempos. Como é que você vê as questões que a gente aborda hoje sendo abordadas nos anos 90 ou começo dos anos 2000? Você acha que a gente melhorou muito? E você acha que a gente tem comunicado de um jeito que as pessoas entendem? Eu acredito muito na nossa comunicação. Primeiro porque ela é objetiva, assim, a gente consegue falar as coisas certas, assim, fatos de uma maneira muito boa, e também a gente procura sempre falar a verdade, tipo, independentemente se a gente está falando de política ou se a gente está falando de outras coisas. Então, isso é uma coisa, né, que nos tempos de fake news é uma coisa bem relevante, assim. Eu acho que a gente produz jornalismo de qualidade, sim. Não sei se comparando com os anos 90, porque eu era muito pequena. Mas se você sente que você pensa diferente das pessoas mais velhas com quem você cruza hoje em dia. Porque eu percebo que a evolução de moda, de corpo, de gosto musical, mesmo de coisas de consumo, a gente não assiste coisa só porque ela tá passando naquela hora. A gente agora assiste a hora que quiser. Mudou muito o mundo em 20 anos. Quando você conversa com pessoas mais velhas, você sente esse choque de gerações? Eu acho que é um pouco inevitável, né? Porque hoje em dia a gente tem um pouco mais de liberdade para falar sobre essas pautas mais identitárias, né? Entre aspas. Então, a gente tem muito mais liberdade para falar sobre LGBTfobia, sobre gordofobia, sobre feminismo. Então, eu sinto um pouco essa diferença entre gerações, mas mais por essa possibilidade de conseguir falar com outras pessoas. E eu digo isso também olhando para a nossa própria equipe, né? Que é uma equipe diversa e que a gente não conseguiria debater certos assuntos ou falar certas coisas se a gente não tivesse essas pessoas fazendo parte da equipe. Só aí a gente consegue ver um choque de gerações, porque a gente sabe a dificuldade dessas pessoas que fazem parte de grupos minoritários ou minorias estarem presentes nesses lugares. Então, eu acredito que tem uma diferença, sim, porque a gente está chegando nesses lugares agora e conseguindo falar sobre pautas que antes não eram tão discutidas. Felipe, você concorda com a Ananda? Dá para ter uma redação jornalística hoje em dia? Dá para fazer jornalismo sem ter um LGBT na redação? Cara, dá, né? Mas fica ruim. Basicamente isso. Mas não recomendo. É de bom tom, não é de bom tom. Não é. Tipo, sei lá, a gente. Isso é uma coisa que eu acho muito louca. A gente tá vendo uma maior representatividade nas redações, que ainda acho que a nossa redação, pelo menos na minha experiência, é uma exceção muito fora da curva, a regra, porque as redações do Brasil, você pode trocar o crachá com o coleguinha sem perceber por dias, às vezes, porque a foto é idêntica. Então, assim, acho que finalmente a gente está tendo um pouco mais de abertura, e por isso que eu acho que a qualidade está melhorando, né? Porque a gente está conseguindo finalmente falar sobre alguns assuntos com propriedade. Os assuntos sempre tiveram aí, mas, sei lá, hoje a gente vê, por exemplo, uma coisa que pegou muito nos últimos meses foi o caso Evandro. E que falta fez uma pessoa que era da Umbanda ou do Candomblé numa redação ali naquele momento, como isso teria mudado o curso de toda essa investigação, sabe? Então, acho que agora a gente está tendo isso à mão, assim, e está conseguindo discutir e criar com mais verdade e propriedade, né? E um jogador de futebol poder comemorar
exaltando sua religião sem ser atacado por isso, né? A gente está num momento muito temeroso para o país, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber avanços, porque não dá para se barrar o progresso. Isso é uma grande verdade. E a gente já tem um título para te dar, Germano, porque a Renata comentou aqui que você já falou uma outra coisa foda. Então ele fala 2 coisas foda da Campus Party. Muito obrigado. Agora eu deixei para o último essa rodada o Matheus, porque o Matheus é o nosso ancião, gente. Ele é o mais velho, o mais experiente no BuzzFeed. E para você que não sabe, embora a gente pareça bebês, e a gente tem um espírito muito jovem, o BuzzFeed completa 18 anos esse ano. Matheus, você percebeu muita mudança no jeito que o BuzzFeed aborda alguns assuntos, ou não? Percebi bastante, assim, eu trabalho aqui já faz 2 anos, e numa empresa de comunicação isso é muito, né, porque a comunicação muda o tempo inteiro, tipo, então 2 anos aqui ou em qualquer outra empresa de comunicação, eu acho que sempre parece muito mais, mas isso faz parte, né, do que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm a impressão de que a gente fica muito, tipo, quem trabalha no BuzzFeed tem que saber de meme. Tipo, sim, temos que saber, a gente tem que estar ligado, mas mais do que isso, a gente tem que estar ligado em como as pessoas se comunicam. Tipo, a gente precisa entender como que a internet está se comunicando. E isso vai muito além de meme, né? Tipo, não adianta nada fazer uma lista de meme, qualquer veículo faz, mas fazer uma lista de meme, tipo, entendendo ali a comunicação das pessoas, entendendo se aquilo ali é uma, sei lá, se é uma coisa passageira ou se é uma coisa que vai durar, tipo, identificando mesmo como que as pessoas estão falando naquele momento na internet, porque, internet, cada portinha que você abre, as pessoas estão falando de um jeito diferente, né? Elas estão falando de assuntos diferentes, de uma forma diferente, elas estão se comunicando de um jeito diferente. E a gente tem que ir atrás, né? Pegando um pedacinho dali, um pouquinho dali, de algum jeito ou de outro, colocar tudo isso no nosso texto, para que todo mundo consiga ler ali e falar, porra, eles estão falando comigo, né? Tipo, e o que a gente prefere? A gente prefere se comunicar com meme ou se comunicar de um jeito que ninguém entende? Eu descortei, né? Desculpa. A gente prefere se comunicar com meme, é mais fácil. E eu ia falar que é isso, tipo, é inevitável a gente evoluir com isso, né? Porque a gente tá indo atrás de entender sempre, de acompanhar sempre, e assim, tipo, acaba evoluindo, a gente não consegue ficar alheio ao que as pessoas estão falando ou como elas estão se comunicando. Então, acho que isso por si só já meio que impulsiona a gente pra frente, sabe? A gente não fica amarrado naquele jornalismo tradicionalzão, tipo, a gente chega lá e escreve do jeito que a galera tá falando mesmo, tipo, e é isso aí, sabe? Eu lembro de um caso, eu lembro que eu era criança, e aí o Jornal Nacional falava de um escândalo, mais um escândalo político, né, sempre, dos precatórios. E aí eu ficava me perguntando, gente, mas eles não explicam o que é precatórios, eles explicam e eu não entendo o que é, e até hoje eu não sei o que são precatórios, tá? Preciso parar um dia e preencher essa lacuna na minha vida. Se tivesse o BuzzFeed nessa época, provavelmente eu saberia, porque ia ter lá meia dúzia de memes, ou alguém explicando com a linguagem que eu entenderia. Se alguém que souber o que é precatórios, pode explicar também nos comentários, sei lá. Vai que a gente aprende todo mundo junto. Eu separei uma apresentaçãozinha aqui. Eu não sei se ela vai funcionar super, ultra bem, pois meio analfabete nessas coisas, nessas horas tudo meio que dá errado. Eu acho que vai dar certo. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês, por favor, não fiquem espiando o meu computador, né? Porque vai que tem alguma coisa que vocês não devem ver. Não, mentira. Não tem nenhum nude sobrando. Eu vou esperar. Olha aí, eu preparei uma apresentaçãozinha de o que é o BuzzFeed Brasil, para que a gente discuta entre nós o que é o BuzzFeed Brasil. Para mim, ele é um espaço de conexões e engajamento. Para vocês, ele é alguma coisa a mais? Quem quer falar? Posso falar? Pode. Bom, para mim é isso, e é um lugar de você entrar e dar risada, de você esquecer dos seus problemas, de você, sei lá, de você se informar, mas também não sair de lá, tipo, achando que tudo é ruim, sabe? Tipo, por mais que a gente viva nesse mundo que a Débora falou, que tá foda, que tá muito difícil, tipo, a gente não pode fazer nosso leitor entrar lá e sair pior, sabe? Por mais que seja um assunto sério, que seja um assunto triste, tipo, a gente precisa estar ali falando, gente, tá foda, mas estamos aqui, sabe? Vamos, tipo, estamos juntos, a gente tá junto. Então, acho que é isso também, sabe? Tipo, é um lugar da pessoa ir lá e se sentir bem, mesmo seja com uma risada besta, alguma coisa. Para mim, isso é exatamente o que é conexão também. Porque em algum momento da nossa vida, a gente trocou algum teste que fez a gente rir, ou a gente trocou alguma lista que fez a gente gargalhar, o que a gente achou muito legal, com alguém. E as pessoas foram se conectando a partir desses compartilhamentos, assim. A gente ficou mais felizes graças ao BuzzFeed. Eu acho mesmo, de verdade. Eu amo trabalhar no BuzzFeed por isso. Eu acredito na função do BuzzFeed para isso. Alguém tem mais algum nome
para isso, para o que é o BuzzFeed? Eu não tô vendo, tá, gente? Por isso que eu não tô pedindo para ninguém falar, porque eu tô na apresentação aqui. Então vocês mandem ver. Eu acho que tem um negócio muito de coletividade, também numa questão de apoio mesmo. É isso, assim. Às vezes a pessoa, muito o que o Matheus falou, assim, entra e sai mais feliz, assim. Eu acho que quando ela não sai mais feliz, pelo menos ela sai mais puta, mas com propriedade, assim, sabe? Ela sabe o que tá rolando. Fê, aliás, a gente não tá vendo a apresentação, viu? Acho que... Nossa, que maravilhoso! Eu achei que eu tava, olha. Mas vocês estão vendo minha tela compartilhada? Não, agora, compartilhar. Agora vai. Tá, agora vai. Eu falei que eu era analfabete. Agora tá todo mundo vendo? Eu ainda não. Agora eu tô. Valorizem o trabalho de alguém que fez um PPT. Aí, agora sim. Tudo. E eu super vendo a apresentação aqui sem ver vocês, tudo bem. Então, foi do espaço de conexão e engajamento. Bem boomer, tá vendo, gente? Ó, cringe, já cringei hoje. Próxima, no que o BuzzFeed acredita? Eu separei aqui 4 pilares nos quais a gente acredita. E esses pilares se conversam. A gente acredita em equanimidade de direitos. Não existe um mundo em que as pessoas não tenham direitos iguais que seja um mundo aceitável. A gente acredita em progresso. A gente acredita em diversidade. Não dá para ser padronizado nesse sentido. E a gente acredita em justiça social, que é muito o que tem a ver com a equanimidade de direitos também. A gente acredita num mundo mais justo e igualitário. A gente acredita em mais coisas além disso? Eu adicionaria o que eu já mencionei anteriormente. Acho que a gente acredita muito no poder criativo, artístico do jovem, sabe? Acho que a gente valoriza, isso é importante, a gente valoriza criadores que são divertidos, que são politizados, que falam sobre diversidade, que falam sobre coisas que são relevantes e... acho que a gente dá espaço para essa transgressão, assim, acho que você vai ver antes no BuzzFeed de ver no Jornal Nacional, então, antes da Fátima discutir no encontro, você já vai ter lido no BuzzFeed muito tempo antes. Acho que a gente dá espaço para esse tipo de tema. Eu adicionaria também verdade. Acho que a gente está sempre em busca da verdade, não tipo... Por mais que a gente queira ser rápido sempre no que vai falar, a gente está sempre correndo atrás de verificar, até para não... alimentar mais esse lamaçal de fake news que virou a comunicação no Brasil. Então, acho que a gente está sempre buscando a verdade, então faz parte do nosso processo. E para isso eu digo, é verdade. Verdade. Próxima cartela, vamos embora. O que não cabe no BuzzFeed Brasil? Preconceito, reacionarismo. Percebam que eu selecionei 4 coisinhas para a gente poder ir derivando. Preconceito, reacionarismo, opressão e intolerância. Acho que nesse pacote já dá uma bela amostra de quem a gente não quer ter como amigo nesse país atualmente. Mas será que falta mais coisa? Acho que só o oposto que a Cat falou agora, né? É mentira mesmo. A gente tem muita mentira rolando em rede social hoje, e a gente está vendo agora com a vacinação que o impacto disso não é só você repassar coisa para o Zap e morre ali. Tem gente que não está se vacinando porque acredita no que está lendo na internet. Então, acho que a gente está tentando ir na contramaré, né? Nesse sentido aí, pelo menos. Boa. Perfeito. Qual o objetivo do BuzzFeed Brasil? Para mim, ele diverte, ele conecta, ele informa. Pois sim, ele é jornalístico. Ele descomplica. Isso, para mim, é um dos mais importantes. E ele percebe o mundo de um jeito diferente. Vocês acham que falta algo mais ou a gente está na mesma página aqui? Acho que faltou dar uma chacoalhada na internet, que a gente gosta de fazer isso também. A gente diverte, a gente não espalha o pânico, não, tá, gente? A gente espalha a falação, a loucura boa. Se a gente falar quebrar a internet é muito cringe? Não dá, cafona já. Já tá velho. Qual que é a expressão? Não sei se já tem uma expressão, né? Putz. Vamos Flávia. Libera a gente para falar quebra a internet. Vários hits atrás de mim. A gente irrita. Muito bom. Quem é o nosso público? A gente tem um público que é muito de millennials, Gen Z e cachorros, como vocês podem perceber. Cachorros. A gente tem uma maioria de público feminino, de mulheres. A gente tem uma faixa principal de 25 a 34 anos, mas a gente tem
bastante público de outras faixas também. Sobre isso, acho que talvez a Cat possa falar um pouco melhor, não é, Cat? Sim, nosso público é ali a geração Z, desse 25 a 34, mas a gente também tem um público muito forte do 13 anos até 25, que é exatamente a geração que está entrando na internet agora, né? Que a gente chama de geração Z, mas a gente também tem um pouquinho de geração alfa, que é o que vem aqui depois da geração Z, que não é a última geração, como estava todo mundo falando, vem mais por aí. O alfabeto recomeça. Voltamos aqui no alfa, e eles estão entrando agora, faz parte do nosso público também, e temos um público de, né, mais 35 ali. Nosso público, ele é majoritariamente feminino, não tem jeito, tem um público masculino, que está ali também nas discussões do dia a dia, sempre que a gente levanta uma pauta feminina, o nosso público masculino está ali também contestando ou apoiando, na maioria das vezes contestando mesmo, obrigada. Homens, obrigada pelo engajamento. Mas esse hoje é o público do BuzzFeed, né? Mulheres, em sua maioria, e geração Z, geração Alpha e Millennials. Homens, continuem engajando. Quem sabe vocês não aprendem alguma coisa. Sim. O homem. É nossa meta. Nesse caso. Mas eu sou legal. Se é trend, é BuzzFeed. Tem uma coisa que eu enlouqueço todo mundo nas nossas reuniões e no nosso grupo de Zap. Se tem alguma coisa que está bombando muito, ela tem que estar no BuzzFeed. Talvez alguém sofra de estresse pós-traumático um pouco por causa disso. Não estou falando de assédio moral, não. Mas é só porque eu estou sempre de olho nos Trending Topics, pedindo pra gente fazer coisas. E fazendo também, porque eu sou muito fefrito, como a Débora me chama, então já pego o computador, já vou fazendo. A gente é um espaço que dialoga com o que está acontecendo no mundo. E para dialogar com o que está acontecendo no mundo, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo agora. Mas o BuzzFeed é jornalismo. Ele não é só diversão. E aí eu preciso fazer uma confissão. Não sei como isso nunca vazou até hoje. Acho que talvez se alguém fizer uma busca no Twitter, há uns 10 anos, deve ter tweets meu perguntando assim, gente, sem juízo de valor, mas BuzzFeed é jornalismo? Porque tem teste, tem lista, mas isso é jornalismo? Só para refletir, propondo a reflexão. Passou-se uma década ou mais que isso, não sei quando eu fiz esse tweet, estou eu aqui, trabalhando no BuzzFeed e achando que é jornalismo. Então a gente aprende bastante também. Mas o BuzzFeed é jornalismo bem humorado. Então nisso a gente tem que falar sobre o que o Matheus falou. A gente não é um espaço em que as pessoas entram para sair pior. Elas entrar melhor, saírem mais felizes do BuzzFeed. Será que a gente está conseguindo isso, Ananda? Olha, a gente está vivendo tempos que tá difícil você conseguir sair feliz de alguma coisa. Verdade. Mas eu acredito muito, ainda mais partindo do suposto que a gente está há muito tempo na internet, né? Depois que a gente ficou quarentenado ainda, então aumentou muito esse número de horas que a gente passa online. E diante de tanta coisa ruim, eu acho que com certeza a gente consegue trazer esse respiro, esse alívio para as pessoas. Então, acho que a gente consegue fazer isso muito bem, sim. Hoje mesmo eu trabalho no BuzzFeed e mesmo assim eu passo um tempão dando risada das matérias que os meninos fazem e a menina. Então, eu acho que sim, a gente está conseguindo trazer esse humor e esse alívio para as pessoas, ainda no Brasil de 2021. Então. E tem umas coisas que as pessoas pensam que jornalismo é só o que está acontecendo agora. É muito o que está acontecendo agora. Mas é também o que é feito para fazer a gente pensar de um jeito diferente. Eu, por exemplo, me diverti muito com a Flávia fazendo ontem uma thread de como seria Gossip Girl se fosse uma novela da Globo. No fim das contas, a gente vê que tudo poderia ser bem diferente aqui. Uhum. O BuzzFeed constrói conexões, mas ele também constrói memórias. Então, ele é muito sobre aquilo que eu falei. A gente lembra de compartilhar determinados testes. E se não lembra do teste em si, a gente lembra de compartilhar teste. A gente lembra de ter passado algum tempo da nossa vida fazendo algum teste ou lendo alguma lista do BuzzFeed. Não por acaso a gente está firme e forte há 18 anos. Porque a gente é um bom companheiro, nesse caso. E a gente é um companheiro que olha para lugares muitas vezes ignorados pela grande mídia e muitas vezes impacta diretamente a vida de muita gente. E sobre isso eu queria falar com a Débora, porque a gente, de fato, olha para lugares em que a grande mídia ignora.
Você sente que a gente tem, de fato, mais espaço para falar sobre assuntos que não são muito comuns? Eu, por exemplo, na minha época de jornalista de redação de jornal, isso há um tempo atrás, não via, por exemplo, casos de LGBTfobia ou transfobia, especificamente transfobia, serem discutidos à exaustão, como são hoje. Ou mesmo questões como gordofobia e racismo também. Você sente que a gente amplia a pauta, amplia o escopo da mídia tradicional? Com certeza, até porque a gente não só cobre esses assuntos pela obrigação jornalística, a gente cobre esses assuntos pela importância que não é dada, né? Então, assim, a gente sabe, quando eu brinco, né, falo do Jornal Nacional, porque é isso, o jornalismo não é só o que você vê nos grandes veículos, né? Não é só o que o William Bonner tá falando, talvez ele fale com muito mais gente do que nós aqui no BuzzFeed, mas a gente tem um olho bastante clínico, bastante cuidadoso, acolhedor e respeitoso. Então, a gente é muito criterioso na hora do que publicar, e acho que a gente está muito próximo, o que a gente falou sobre diversidade na equipe, acho que isso traz um olhar também diferente para a gente, e um olhar sempre preocupado. Então, a gente não cobre pautas pela simples obrigação, né, mas sim porque a gente vê que isso é muito importante, alguém precisa falar, e acho que a gente fala de um jeito muito verdadeiro. Vou puxar... Coisa que a gente acredita, né? Total. Desculpa, eu cortei alguém. Não, imagina, eu falei que eu vou puxar o saco da Cat aqui, que ela falou esse lance da verdade, mas é isso, né? Acho que a gente, o nosso jornalismo, o nosso jeito de comunicar, ele é muito verdadeiro, ele é muito sincero, né? Acho que quando a gente erra e quando a gente pede desculpa, porque tudo isso acontece, nós somos humanos, mas acho que é isso, a gente é muito sincero, a gente é muito direto, até porque quando você se comunica com um público que é tão antenado e tão inteligente e conectado, cara, não dá pra gente, né, tentar dar um migué, enganar, não, tem que ser papo reto mesmo, acho que a gente faz isso, acho que a gente consegue fazer, a gente se esforça. E eu acho que dá para acrescentar duas qualidades ali, duas virtudes naquela lista de empatia, portanto, que eu acho que a gente tende a trabalhar com muita empatia para o mundo ao nosso redor, mas a gente também trabalha com deboche, que pelo amor de Deus, né? A gente precisa se divertir. É uma delícia ser debochado. Então, esse é o fim da apresentação, só coloquei connect com a gente para, sei lá, fazer um mexer nosso, ficou bonitinho. Vou parar de conectar a minha tela antes que vocês vejam alguma coisa vazada. Pronto, voltei, agora eu vejo todo mundo. Agora eu vejo todo mundo. Vamos falar de deboche? Então, Matheus, qual é o limite do deboche para a gente no BuzzFeed? A gente pode falar de tudo? Olha, isso que a Débora falou, eu acho que tem muito a ver com essa questão, porque a gente aprende muito com o nosso público. E eu acho que o nosso limite é meio que a gente vai percebendo de acordo com o nosso público, sabe? Óbvio que a gente tem o nosso discernimento, que a gente tem que trazer aqui nossa bagagem de entender quando um assunto é sensível ou quando um assunto pode virar piada. Mas o nosso público ajudou muito a gente nisso também, a entender ali como que esse assunto deve ser abordado, sabe? Tipo, então, eu não sei se tem um limite que a gente aqui na redação pode traçar. Eu acho que é um limite que é realmente o público que traça. E eu acho que é um dos diferenciais, mais um diferencial do BuzzFeed, né? Do tipo, o público acho que sente que participa, sabe? Tipo, as pessoas vão atrás, as pessoas pedem, tipo, cadê o BuzzFeed fazendo uma matéria disso? Tipo, eu quero entender. Então, tipo, eu acho que o nosso limite vai sendo medido por isso. Tipo, a gente tem que entender ali como que o quanto a galera tá aberta para aceitar determinados assuntos, determinadas brincadeiras, tipo, e a gente tem que ir atrás, né? Tipo, sempre com muito cuidado. A gente debate às vezes por hora, né? Tipo, você achou isso aqui vai ser problemático? Não, tá tudo bem. Aí a gente vai ler, a gente faz um comitê de vai dar merda. Sim, e tipo, e é o básico, né? Tipo, não devia ser uma coisa tão assim nas redações, mas a gente vê que até hoje parece que tem lugares que não trabalham muito assim. Mas... A gente tem real um comitê de vai dar merda, tá? Quando a gente tem dúvida, a gente fala, será que vai dar merda? Vamos conversar aqui. Sim. Flávia, você que trabalha direto com o Twitter, você pode falar um pouco sobre hate e também sobre esse limite, porque a gente recebe muito pedido de teste, muito. Sim. Alguns, inclusive, que iriam muito além da gente. Se a Pablo Vittar foi longe demais, esses pedidos iriam mais longe ainda. Você percebe que as pessoas são ainda mais debochadas que a gente? E como é que você percebe o nosso papel num tempo de tanto hate no Twitter?
Então, eu acho que o Twitter é uma rede social meio sensível, até às vezes, para você lidar. Então, é bem o que o Matheus falou, você ir jogando algumas coisas e sentindo o que seu público tá gostando e tudo mais, e sentindo calor. E é muito engraçado quando as pessoas pedem teste, porque meio que já virou uma coisa BuzzFeed, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa super legal no Brasil ou no mundo, tem que ter algum teste do BuzzFeed falando quem é você em tal acontecimento. Então, é isso, de tipo, se manter conectado, assim, com o público. E eu acho que hate é uma coisa que, não sei, a gente tá vivendo num período tão de ódio, assim, que não normalizando, mas trazendo bem essa reflexão, que às vezes, eu não sei nem explicar assim direito, mas às vezes você só tá no meio, assim, e você se enxerga nesse meio, e aí quando você se enxerga nesse meio de ódio é melhor sair, sabe? Então, eu acho que o ponto pra gente é não se colocar tanto em alguns assuntos, e por esse hate, e sempre que tiver, sair, pedir desculpas, mandar alguma coisa assim. A gente não recebe tanto hate, né, Cat? Não. não muito. Normalmente os hates são pouquíssimos. A galera gosta bastante do BuzzFeed. O BuzzFeed é muito amado nas redes, tanto no Twitter, quanto no Instagram, YouTube, Facebook. Nosso público ama, e quem vem odiar, normalmente o nosso próprio público defende. Então a gente não tem muito trabalho em nos defender, porque o público nos defende. Mas vou dar esse biscoito pra gente, tá? Porque o Gilberto Canuto comentou aqui, olha, BuzzFeed fazendo mais pelo Brasil do que certas pessoas. A gente faz, Felipe? A gente tenta, né? Não sei se a gente ainda não consegue comprar tanta vacina, assim. Mas se a gente conseguisse, ia ser incrível. Ia ser tudo. Ia ser perfeito. O Felipe está especial hoje, ele só fala coisas fodas, tá vendo? Acho que a gente está vendo um momento tão complicado do Brasil, assim, especificamente do Brasil. O mundo inteiro tá ruim, mas o Brasil tá fora da curva. Que é muito fazer o mínimo, lutar pelo Brasil mais do que certas pessoas, sabe? Porque senão, cara, a gente afunda num mar de ódio, que nem a Flá estava contando. Acho que a gente, pelo menos, tem essa preocupação muito ciente dentro da redação, né? De que a gente não quer deixar as coisas como estão, mas vamos tentando. A gente faz o possível para inferir alguma mudança. Mas a mudança precisa vir de um jeito que todo mundo entenda. A gente tem vocação para descomplicar mesmo, Matheus? Tem alguma coisa que a gente precisa descomplicar mais que a gente não sabe? Esse é o momento fala que eu discuto. Lavação de roupa suja do BuzzFeed. Depois do post explicando o que é prevaricar, eu acho que a gente já explicou basicamente tudo que tem a ser explicado no mundo. Até hoje, nunca tinha entendido que era uma prevaricação. Por favor, não me peça para definir agora, porque eu esqueci, mas eu juro que eu aprendi. Eu defino, porque eu fiz esse post, eu sei. É você saber dizer algo e não agir sobre isso, especialmente partindo de um funcionário público. Por exemplo, se o presidente sabe de um escândalo, o presidente precisa agir sobre esse escândalo e resolvê-lo. O Deio mandou uma mensagem aqui. Ai, Deio, eu te conheço. Beijo. O BuzzFeed ocupa aquela lacuna que surgiu para democratizar o jornalismo. Traz humor, agilidade, simplicidade e gamificação como vetores de interação. É uma fórmula excelente e assertiva. Nossa, que biscoitão, a gente gostou. É fanzoca, ó, tá vendo? Amo. A Renata tinha mandado um comentário um pouco mais embaixo que eu vi, definindo o BuzzFeed, ela dizendo que a gente faz infotenimento. Será que a gente faz infotenimento? Quero saber quem tem alguma ideia sobre. Acho que sim, né? Porque no mesmo texto que a gente está explicando a prevaricação, a gente também está enfiando umas piadas ali no meio. Tipo, acho que é um jeito da gente explicar o negócio que não vai virar um textão enorme que no segundo parágrafo a pessoa vai fechar e vai falar, cansei, não quero mais ler, sabe? Tipo, é o famoso dar uma informação pesada e complementa com um tweet com um memezinho da Gretchen ali embaixo, sabe? Tipo, acho que talvez essa seja a definição do entretenimento. Eu acho que a Deb, há uns meses atrás, matou a pau, assim, tudo isso que a gente tá falando, que ela fez um post que era, você tá entendendo a CPI? E aí era tipo um quizinho, e é isso, assim, tipo,
finalmente uma matéria que devia dar na escola essa prova, assim, sabe? E a pessoa, tipo, entende no final o que está acontecendo, fazendo quiz do BuzzFeed, assim. Eu acho que é a definição mesmo. Eu acho que nem só com piada, nossa... né? Ah, desculpa, pode falar. Não, pode ir, desculpa. Não, eu ia falar isso, a gente informa, mas nem só com piada também. A gente faz testes para abordar assuntos sérios. Por exemplo, a gente tem uma série de posts que é sobre frases LGBTfóbicas. Então, tipo, se você já disse alguma dessas frases, foi LGBTfobia. É um teste, ele não é feito para você dar risada, não é feito para você ficar lá rindo, mas é um teste que te informa. É um outro jeito de você reconhecer os seus preconceitos, você reconhecer seus privilégios, sabe? Tipo, isso que o nosso leitor aqui falou agora. A gente tenta, às vezes, quando é possível, a gente tenta gamificar as coisas, sabe? Tipo, que é simplesmente levar a informação de outro jeito. Eu acho que isso não é um demérito, eu não acho que isso seja menos jornalismo ou mais jornalismo. Eu acho que é a gente usando as ferramentas que a gente tem para levar a nossa mensagem, tipo, seja ela engraçada, seja ela séria. Sim. Eu acho que agora que a gente está vendo num momento diferente, ter outras formas de levar informação é muito importante, porque tá todo mundo cansado da mesma coisa, sabe? Você abre o jornal, só vê tragédia e tudo mais. Fazer isso de um jeito divertido, eu acho que é o essencial, assim, principalmente agora. E a gente não pode esquecer da função do jornalismo, né? Que é, claro, que além de levar a verdade, inferir mudança. E eu acho que posts como esses, especialmente, eu sou conhecido como uma pessoa que é muito mimizenta, né? Eu sou sempre aqui problematiza questões LGBTs aqui e acolá por onde passo. E já recebi muito hate por isso, mas eu acho que a gente produz mudança a partir das coisas que a gente fala, e a gente produz reflexão. Eu tenho muito orgulho do BuzzFeed por isso, porque a gente ainda promove mudança rindo. Na maioria das vezes, nem sempre dá no Brasil em 2021. Mas é isso, a Débora ia falar, né? Fala, Débora. Não, e verdade seja dita, acho que desde 2013 a gente percebe um jornalismo bundão, sabe? Um jornalismo covarde. Acho que muito do que aconteceu no Brasil foi uma omissão absurda, assim, de não, mas gente, vamos ouvir os dois lados, né? No New York Times saiu um artigo incrível que ele fala assim, quando a gente está falando de fascismo, não existe dois lados. Então, acho que, na verdade, a gente tem esse lance da brincadeira, do entretenimento, mas também de muita coragem. Então, acho que a gente tem muita coragem, isso é muito importante. Uhum. O Bruno mandou aqui um comentário dizendo, olha, em breve o teste, quem é você na palestra do BuzzFeed Brasil na Campus Party? Se for fazer esse teste, faz um print da gente bonitinho. Pronto. Mas eu acho que eu faria esse teste, sim. O Júlio César propôs aqui, um problema legal do jornalismo hoje em dia é saber qual é a linha do entretenimento. Como vocês fazem para medir a diferença entre informar e entreter? Eu não acho que tem uma diferença no BuzzFeed. Eu acho que a gente pode informar entretendo. Aliás, informar entretendo é a maneira, por isso que a Renata tinha comentado ali, inclusive, infotenimento. É a maneira mais fácil de se fazer entender. Porque às vezes a gente pega um texto de jornal, e eu não tenho nenhum problema com jornal, sou cria de jornal, consumo jornal. Mas às vezes a gente vê um texto que está numa linguagem que nem sempre a gente sabe. Por que a gente fala propina se a gente não pode dizer suborno? Por que a gente fala lockdown se a gente não pode falar tranca-rua? Por que a gente não fala de um jeito que todo mundo entenda? Se você chegar para sua avó, se você perguntar para ela o que é superfaturamento, talvez ela não saiba. Talvez ela saiba e seja bem informada, mas a minha avó, que mora lá no interior de Pernambuco, Dona Edith, provavelmente não sabe. Mas se eu disser que tem alguém levando um por fora, ela vai entender na hora. Então, é informar e entreter ao mesmo tempo. Claro que o que é sério a gente tenta manter sério, mas com o nosso jeito. Eu acho que o nosso grande diferencial enquanto veículo é a linguagem. E é pensar fora da caixa. O que me leva à pergunta que eu ia fazer para a Ananda. Aqui está muito caladinha. Ananda, você que é da arte, qual que foi o pedido mais louco que você já recebeu nesses meses de trabalho no BuzzFeed? Porque Matheus já pediu para fazer fusão de emojis. Um belo dia, Matheus para e fala, vamos fundir uns emojis. Vamos fazer a coisa mais normal do mundo. Vou fazer um miojo de tomate aqui. Aí peço para botar, sei lá, a cara da Ana Clara no corpo do Faustão. As pessoas vão pedindo umas coisas meio inusitadas, como se ela pudesse operar mágicas, e ela opera. Queria saber qual foi a coisa mais louca que já te pediram. Tem muita coisa, né? Isso de colocar a cara dos outros em outras pessoas foi bem recorrente. Então, Game of Thrones,
o BBB, como o Game of Thrones, como o Harry Potter, tipo, essas foram coisas muito loucas, mas eu acho que o que mais marcou, inclusive a Cat, foi o Bolsonaro virando jacaré. O trauma. Eu tô traumatizada só de pensar. Acho que foi uma das coisas mais divertidas assim, que a gente fez. Mas as montagens, no geral, são bem loucas e eu adoro fazer também. E é isso, né? O jacaré... Esses dias eu pedi para a Nanda colocar o rosto do Pazuello no corpo da Rafa Kalimann. São coisinhas normais. Que mashup, gente. Que mashup. Dá para ver que a gente tem um ambiente, pelo menos, que é muito saudável. A gente não... Uma das coisas que é muito importante deixar claro aqui é que o BuzzFeed é um ambiente divertido de trabalhar, também do lado de cá, não só de se ler. A gente trabalha bastante, tá? Mas a gente tenta trabalhar sempre com bom humor e preservando nossa saúde mental o máximo que der e com transparência. Então, todas as nossas relações aqui são relações como tem que ser no mundo. Elas são relações horizontais. A gente, nesse grupo aqui, a gente colocou como regra que a gente é um grupo desprovido de vaidade. Então, claro que todo mundo tem suas vaidades, mas entre nós, a gente tem a liberdade para poder se criticar ou dizer que não gostou de algo, sem entendendo que isso não é pessoal, é só business. E eu acho que isso é um caminho que vai apontar para muita coisa boa ainda. Para encerrar, porque a palestra está chegando no fim, vamos pensar numa coisa muito louca que a gente podia fazer para o BuzzFeed ainda. Tipo, que panqueca seria você, Matheus? Não, brincadeira. Quais os rumos do BuzzFeed? E qual o rumo mais louco que o BuzzFeed poderia tomar a partir de agora? Matheus. Mais do que já estamos? Acho que a gente está ganhando o mundo aí, né? A gente está com vários projetos para a gente começar a levar nosso conteúdo para além do que a gente já faz e alcançar mais gente. E eu acho que é isso. E uma coisa que eu queria deixar claro assim também é que nosso papel não é só de ficar ensinando também, a gente também aprende muito trabalhando aqui. Tipo, a gente aprende muito e a gente gosta justamente de passar o que a gente aprende para as outras pessoas. Então nunca a gente quer ser professorzinho, tipo, isso aqui é assim. Tipo, não, tipo, gente, acabei de aprender, vem aqui aprender também comigo. Então, não sei, para mim isso já é, tipo, uma coisa muito além do que a gente faz, assim, que ninguém tá fazendo. Se educar é a ideia mais louca e revolucionária de todos os tempos. Já mandaram um se liga aí aqui, tá? No tempo, dizendo que Regina, a gente só tem 2 minutos. Se liga aí, a gente também lança memes, tá? Porque a Regina Roca bombou depois da gente. Então vamos definir bem rápido o que a Ananda falou do jeito mais louco. Que cara você colocaria no corpo do Pazuello, Felipe? Meu Deus! Putz, eu colocaria do Faustão, porque agora eu tô com saudade dele e eu queria ver ele em qualquer lugar. Débora, para quem você faria uma panqueca em homenagem? Eu faria uma panqueca pro Randolph, por que não? Senador, pro senhor se alimentar, fazer umas perguntas doidas na CPI. Cat, você é mais viúva porcina ou mais viúva negra? Viúva porcina. Eu achei que você ia ser Scarlett Johansson! Não, a Scarlett Johansson faz todas as etnias, mas eu prefiro ser a viúva porcina. Flávia, você é mais BTS ou mais Blackpink? Blackpink. E Ananda, se alguém tivesse que fazer um cover de BTS em pagode, quem seria? Exalta, mas o antigo. Observação, né? Gente, foi um prazer. Acho que dá um teste bom esse, hein? Vamos testar. Foi um prazer falar com vocês da Campus Party. A gente espero que vocês tenham se divertido e aprendido um pouco sobre o nosso processo aqui. Haverá de rolar mais vezes essa conversa por aqui. Foi muito divertido. E é bom que vocês tenham colocado uma carinha em cada texto do BuzzFeed. O Gilberto Canuto elogiou a gente. E o Dale quer fazer uma panqueca pro Douglas do vôlei. Ele merece. Eu faria também. Eu também faria. Ele é maravilhoso. Então, olha, eu vou fazer que nem o Douglas do vôlei. Eu vou me despedir fazendo cabelo imaginário, que nem ele lá na quadra. Obrigado pela companhia. Coraçãozinho de BTS pra vocês. Beijo, gente. Não sei fazer. Foi um prazer.
Beijo, galera. Beijo, Obrigado. Campus Party. Gente, obrigado. Tchau. Tchau.